Bem, pessoal, vamos começar aí a resolução do TD sobre elipses. A elipse, ela tem uma forma geralmente oval. Ela vai ter um centro com suas coordenadas, x do centro e y do centro, certo? A distância desse centro para o foco, eu vou ter dois focos, eu vou chamar de C. Logo, a distância entre os focos, que é chamada de distância focal, ela vai ser 2C. Eu vou ter o meu eixo maior. Esse eixo maior, ele sempre vai estar no mesmo eixo que eu tenho os focos. Então, a distância do centro até o ponto mais extremo do eixo maior, eu vou chamar de A. Logo, o tamanho do eixo maior, que é a distância de um extremo até o outro, eu vou chamar de 2A. E eu vou ter o eixo menor, a parte superior e inferior, no caso aqui, a distância do centro até o meu extremo superior, eu vou chamar de B. Logo, o meu eixo maior, ou o meu eixo menor, ele vai ser 2B. Esses três valores aqui, essas três distâncias, elas vão ter uma relação como o Teorema de Pitágoras. A distância de qualquer foco até um ponto B aqui, ó, no eixo menor, é igual a A. A que é a distância de um ponto do eixo maior até o centro. Então eu consigo formar esse triângulo retângulo. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Então, eixo maior, a distância do centro ao extremo é A. Eixo menor, a distância do centro ao extremo é B. A distância do centro a qualquer foco, ele é C. O foco, ele sempre vai estar no eixo maior. A excentricidade é um valor que ele vai me dizer se essa elipse ela é mais achatada, certo? Mais fininha, ou mais larga, né? Mais arredondada. E com esses valores aqui eu consigo montar a minha equação reduzida da elipse. Então essa é a minha equação da elipse, ó. X menos coordenada x do centro ao quadrado dividido pelo A, distância do centro até o extremo no eixo maior ao quadrado, mais y menos o y da coordenada, o y do centro aqui, a coordenada y do centro é elevada ao quadrado, dividido por B, que é a distância do centro ao ponto mais alto aqui, no caso, no eixo menor. Então, essas são as informações que eu tenho uma elipse com o meu eixo maior paralelo ao eixo X ou em cima do eixo X, certo? Agora, se o meu eixo maior ele não está paralelo ao eixo X, ele vai estar paralelo ao eixo Y ou sobre o eixo Y. Nesse caso, todas essas informações elas se mantêm, certo? A única coisa que eu vou mudar é aqui na minha equação da reta. Essa equação da reta eu vou ter que trocar o A pelo B. Então fica assim, ó. O B fica embaixo do X e o A fica embaixo do Y. O A, ele sempre vai estar no eixo maior, certo? É a distância do centro até o Azinho no eixo maior. Ele ficará aqui na equação embaixo da variável x ou y do eixo que está paralelo ao eixo maior. Então, no caso aqui, ó, o eixo maior ele está paralelo ao eixo y, podia estar em cima também. Nesse caso, o meu A ele vai estar debaixo do y. No caso anterior, ele era paralelo ao eixo x, ou poderia estar em cima do eixo x também. Então, ficaria trocado aqui. Na questão 47, ele pede a equação da elipse para cada item que for dado. Então, ele me dá o item A, você vê que o eixo maior, ele está exatamente em cima do meu eixo Y. Então, quer dizer que o valor de A, que é o valor
do ponto mais extremo até o centro da elipse vai ficar embaixo do y. Então vai ser essa equação mesmo que eu vou usar. Certo? Então eu preciso achar o quê? Coordenadas do centro, o tamanho de A e o tamanho de B. Feito isso, só substituir na equação, está feito a minha equação da elipse. Pronto, ó. O centro ele está na origem do sistema, coordenadas 0, 0. O A é 5 e o B é 3. Apesar desse pontozinho aqui, desse extremo ser um menos 3, a distância é 3, certo? A, B e o C, que é a distância do foco, são valores que representam distância, não existe distância negativa. Então agora eu vou pegar essas informações, jogar na minha equaçãozinha da reta, acabou a questão. Então, ó, coordenadas x e y do centro são 0. Esse menos 0, ele não vai fazer diferença nenhuma. Então, sempre que a minha elipse estiver com o centro em cima da origem do sistema, ele vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Embaixo, o A, sim, o B, que é 3 ao quadrado, 9. E aqui o A ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. No item B, certo? O meu eixo maior também está em cima do eixo y do sistema. Então, continua sendo essa equaçãozinha desse jeito aqui. Então, eu preciso achar as coordenadas do centro. O centro, ó, coordenada x, desce aqui até achar o eixo x, ó. Está exatamente no 0. E coordenada y é o próprio 3 onde ele está. O A, certo? E o B, eles são dados. Então, basta jogar na fórmula. Pronto. X menos 0, o 0 não vai fazer diferença, x ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então não precisa aparecer aqui embaixo. Y menos 1, ou menos 3 ao quadrado, raiz de 10 elevado ao quadrado, 10. Essa é a equação dessa elipse. Esse item C, ele lhe leva ao erro, certo? Ele pode ter causado dúvidas, ele pode ter levado você ao erro. Por quê? O A que ele bota aqui não é o A que a gente usa lá, certo? Na equação. Esse A que é colocado aqui, ele é melhor, ele está no eixo menor. Como é que eu sei disso? O foco, ele sempre vai estar no eixo maior. Então, esse Azinho que ele coloca aqui, não é o A que a gente está usando. No caso, isso aqui vai ser o valor de B. Então, para a gente fica melhor assim. Aí vocês perguntam, só ele pode estar fazendo essas trocas? Isso aqui é só uma representação. Eu posso mudar aqui todas as letras. Então, como a gente está trabalhando com essa representação, então vamos respeitar ela. Então, esse aqui seria o B, para minha representação. O Czinho é a distância do foco, então o A vai ser essa distância do centro até esse ponto superior. Pronto. Agora, para poder utilizar essa representação aqui, eu preciso do A, eu não tenho, mas eu tenho o B e o C. Dá para calcular o A pelo Teorema de Pitágoras. E as coordenadas do centro. A coordenada do centro é fácil. 2, 1. Agora vamos achar o valor do A, por Pitágoras. Logo, o A vai ser raiz de 20. Mas eu não preciso chegar aqui. Eu posso parar aqui nesse da frente aqui, ó. Por quê? Na minha equação o A é elevado ao quadrado. Então eu paro logo aqui, eu não preciso calcular o A de fato. Isso aqui para mim já basta. Agora é só substituir os valores na equação. Então essa seria a equação dessa elipse. Tá diferente do livro? Tá. Certo? Só que o livro me diz uma coisa e a figura está me dizendo outra. Então, mantenha aí minha palavra. No item D, certo? Não tem o foco para me dizer qual é o eixo maior, mas tem as coordenadas que dá para me calcular isso. Então, se eu ver a distância do centro à origem aqui, ó, essa distância são 4 unidades. E a alturazinha daqui, ó, do centro até essa parte de cima aqui são 2 unidades. Logo, o A
para mim é sempre o maior valor. Ele vai estar sempre no eixo maior. Então o A é 4 e o B é 2. Então, nesse caso, como o eixo maior está em cima do eixo X, esse A na fórmula vai ficar embaixo do termo X. Agora, tá aqui a fórmula que eu tenho que usar. Eu tenho o A, tenho o B, faltam as coordenadas do centro. Então eu vou para cá, ó. O ponto tá no eixo X, exatamente em cima do menos 4. Então a coordenada X é menos 4. Para achar a coordenada Y, eu venho aqui, ó, até chegar no eixo Y, que é exatamente em cima do zero. Então fica menos 4, 0. Então teremos aí, ó, coordenada X do centro, menos 4. Cuidado na hora de substituir letras por números. Se esse número for negativo, é bom botar dentro do parênteses. Esse menos aqui do meio, ele é da fórmula. Esse menoszinho aqui com 4, ele é da coordenada. Então, menos vezes menos vai ficar x mais 4 ao quadrado, dividido por 16. Y menos 0 dá y ao quadrado, dividido por 4. Essa é a equação dessa elipse.